Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre álgebra e análise no âmbito do espaço dos números complexos. Vamos então agora escrever aqui, separar as expressões derivada parcial de θ em relação a y, como r elevado a menos 1 multiplicado por cosseno de θ, e aqui derivada parcial de r em relação a y como seno de θ. Vamos aqui então estruturar as quatro expressões das quais, ou com relação às quais nós podemos escrever as derivadas parciais em relação a x e em relação a y em termos das derivadas parciais em relação a r e θ. Então, vamos escrever agora a derivada. Nós sabemos que x é igual a r cosseno de θ, y é igual a r seno de θ. Muito bem. Nós podemos escrever aqui a derivada parcial em relação a x, e antes de fazê-lo é necessário escrever as equações da seguinte forma. Mais formalmente falando, x depende de r de θ como r cosseno de θ. Y depende de r de θ como r seno de θ. Pois bem, então aqui nós podemos escrever a derivada parcial em relação a x como a derivada parcial de r em relação a x multiplicado pela derivada parcial de r mais a derivada parcial de θ em relação a x multiplicado pela derivada parcial em relação a θ. Podemos escrever dessa forma. Quanto que vale a derivada parcial de r em relação a x? Aqui nós temos derivada parcial de θ em relação a x, aqui nós temos também. Vamos escrever então a derivada parcial em relação a x é igual a derivada parcial de r em relação a x é cosseno de θ multiplicado pela derivada parcial em relação a r mais derivada parcial de θ em relação a x é menos 1 dividido por r multiplicado por seno de θ, e aqui multiplicado pela derivada parcial em relação a θ. Nós temos essa estrutura. Muito bem, a próxima possibilidade, a próxima expressão importante e indispensável é quando nós calculamos, obtida quando nós calculamos a derivada parcial em relação a y. Isso é igual a derivada parcial de r em relação a y multiplicado pela derivada parcial em relação a r mais a derivada parcial de θ em relação a y multiplicado pela derivada parcial em relação a θ. Então aqui nós podemos escrever derivada parcial em relação a y igual essa derivada parcial de r em relação a y é seno de θ multiplicado pela derivada parcial em relação a r mais a derivada parcial de θ em relação a y é r elevado a menos 1, ou seja, 1 dividido por r, 1 dividido por r, multiplicado por cosseno de θ, multiplicado pela derivada parcial em relação a θ. Então nós temos duas importantes expressões e vamos separá-las aqui da seguinte forma: derivada parcial em relação a x igual cosseno de θ, derivada parcial em relação a r mais ou menos
menos seno de θ dividido por R multiplicado pela derivada parcial em relação a θ. Ainda, derivada parcial em relação a y é seno de θ, derivada parcial em relação a R mais cosseno de θ dividido por R, derivada parcial em relação a θ. Muito bem, então vamos encerrar nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.